Então, boa tarde, meu nome é Mariane, eu sou RN da Intensiva. Minha aula hoje é sobre bradiarritmia cardíaca. A gente vai falar um pouco da definição, do que é a eletrofisiologia normal, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico, classificação e o tratamento, que seriam as condutas. Então, as bradiarritmias podem ser definidas como arritmias e atrasos na condução, que vão provocar uma diminuição na frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto. Tem alguns autores que já falam em 50. Pode cursar quando com um colapso hemodinâmico, levando a uma parada cardiorrespiratória, quando ela pode ser assintomática, dependendo do tipo que ela se manifesta. Falando um pouco de eletrofisiologia normal, então, lembrando que quem vai gerar os estímulos é o nó sinusal. Ele gera isso, ele é um marcapasso cardíaco fisiológico, que ele faz isso de forma automática. Ele faz a estimulação no nó atrioventricular, que fica lá no átrio direito. Esses estímulos eles vão pelos feixes intermodais, anterior, médio e posterior. Chega no átrio esquerdo pelo feixe de Beckmann. E por contiguidade celular, chega no miocárdio atrial, faz a despolarização, gerando a sístole dos átrios, promovendo o esvaziamento de sangue, que vai do átrio para o ventrículo. Alcança os ventrículos através dos feixes de His, que se bifurcam em ramo direito e ramo esquerdo. O ramo esquerdo ainda se divide em 3 fascículos: antero-superior, póstero-inferior e antero-medial. O estímulo ganha as fibras de Purkinje, que vão ser responsáveis por levar esse estímulo até o miocárdio e fazer a despolarização. Então, lembrando do nó sinoatrial, que fica lá no átrio direito, os feixes, o nó atrioventricular, o ramo direito e o ramo esquerdo das células do feixe de His. Então, as bradiarritmias elas ocorrem por mecanismos de alteração da formação. Pode alterar tanto a formação do impulso elétrico, quanto levar a um atraso da condução do impulso elétrico. Então, pode tanto ser responsável por não formar um impulso ou por formar de forma atrasada. A disfunção pode ser dividida em disfunção do nó sinusal. A gente vai falar das bradicardias sinusais, as arritmias sinusais, falsa sinusal, parada sinusal, a doença do próprio nó e incompetência cronotrópica. Se a gente estiver falando de disfunção do nó atrioventricular, a gente está falando dos bloqueios atrioventriculares e os atrasos de condução intraventricular, que são os bloqueios de ramo direito e esquerdo. A disfunção do nó sinusal ou sinoatrial pode ser causada por processos intrínsecos, ou seja, doenças que comprometem tanto a anatomia quanto a fisiologia do nó, ou extrínsecos, por condições que vão comprometer a função do nó sinusal sem alterar a estrutura dele. Lembrando um pouco da vascularização do coração. Então, o nó sinusal é 60% pela artéria coronária direita, 40% pela circunflexa. O nó sinusal, 90% é feito pela artéria coronária direita e 10% pela circunflexa. As fibras do sistema His-Purkinje pelas artérias septais, que vão ser originadas lá da descendente anterior. Então, qualquer obstrução nessas artérias vão comprometer toda a condução abaixo do nó atrioventricular. Por que isso? Porque falando dos fatores intrínsecos das doenças do nó sinusal, as síndromes coronarianas agudas são as principais. Então, elas vão ser as principais que vão causar a disfunção do nó. Pode se manifestar tanto como uma bradicardia sinusal, uma pausa sinusal ou parada sinusal, principalmente em infarto de parede inferior. O infarto de parede inferior na isquemia do nó pode levar também a um bloqueio atrioventricular, pode ser transitório, geralmente é transitório e assintomático. Quando a gente fala de infarto da parede anterior, geralmente é por lesão extensa, resultando em bloqueio atrioventricular segundo grau, MOPS 2 ou um BAVT.
Aí são geralmente sintomáticos e podem ser irreversíveis. Também pode acontecer como doença do nó sinusal, pós-operatório de cirurgia cardíaca, onde vai ter distúrbio de condução transitória, são comuns, e às vezes são necessários o marca-passo, até sendo feitos no ambiente intraoperatório. Os fatores de riscos para levar a essas bradiarritmias é necessidade de uma nova operação em um tempo curto, a idade avançada, calcificação, um BRE prévio, aneurisma de VE, estenose do tronco da artéria coronária esquerda, número de artérias vascularizadas e o tempo em ECMO. Também as doenças degenerativas do sistema de condução, como endocardite, as miocardites, as doenças infiltrativas, as colagenoses. E fatores extrínsecos seria mais relacionado aos fatores externos, então aumento do dano vagal por questão de intubação, aspiração de vias aéreas, vômitos, hipertensão intracraniana por um TCE, por exemplo, fármacos geralmente antiarrítmicos e sedativos, pode ser também por hipoxemia, hipercalemia, hipotermia e hipotireoidismo. O quadro clínico das bradiarritmias pode ser assintomático e pode ter sintomas também. Algum deles pode ser precordialgia, dispneia, diminuição do nível de consciência, fraqueza, fadiga, tontura e síncope. Sinais de instabilidade hemodinâmica, diminuição do nível de consciência, desconforto respiratório, dor torácica, hipotensão e síncope. Lembrando como que a gente faz o diagnóstico através através do eletro, uma frequência cardíaca menor que 60. Então, lembrar só um quadradinho tem 1 milímetro, que é igual a 0,04 segundos. E lembrar que 5 quadradinhos é 0,2 segundos para a gente definir os BAVs. Então, olhar no eletro se a frequência cardíaca realmente está abaixo de 60, como que está o intervalo PR, está normal, está aumentado. O QRS, ele vem pós onda P, se é sinusal ou não. A bradicardia sinusal é só um ritmo cardíaco menor que 60 batimentos por minuto. Então, geralmente é secundário a algum dos distúrbios extrínsecos e não propriamente dito alguma alteração na anatomia cardíaca. As pausas sinusais é uma pausa, na verdade é um delta-tempo com ausência de onda P. Ela é comum, geralmente, em atletas. Se ela dura menos que 3 segundos, nem precisa investigar, geralmente. E quando ela dura mais que 3 segundos, deve levantar uma dúvida e levar a uma investigação. A síndrome taquibrade, que seriam episódios alternados de frequências cardíacas altas e baixas, ela tem uma dificuldade no manejo, porque uma hora ele está taquicárdico, uma hora está praticárdico. Então, leva a uma dificuldade de tratamento farmacológico, muitas vezes tendo que levar tanto ao uso do marca-passo quanto à ablação. Os BAVs, então bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ocorre num ritmo supraventricular. Na verdade, ele é um intervalo PR mais que 0,2 segundos. Ele ocorre com um atraso na condução do impulso elétrico e despolarização de átrio e ventrículo. Então, olhar o intervalo PR, se ele está igual ou maior, o certo é menor que 0,2, se ele tiver maior que isso, é sugestivo de um BAV. Um BAV de segundo grau, MOPS 1, então é um alargamento progressivo do PR, até que uma onda P seja bloqueada. Então, quando ela é bloqueada, não atinge os ventrículos. Então, ele vai avisando, ele vai aumentando, aumenta, até que ele bloqueia e aí não tem condução. Um BAV MOPS 2, de segundo grau, MOPS 2, é um bloqueio súbito da onda P. O intervalo PR ele é constante, mas a onda P chega uma hora que ela simplesmente bloqueia, não conduz. Pode ter um BAV 2:1, que é uma alternância entre uma onda P bloqueada e outra não. Então, uma onda P você tem QRS, outra não tem. Tem QRS, não tem. O BAV avançado é uma relação entre 3 complexos QRS para uma onda, 3 ondas P para um QRS. Então, você tem 3 ondas P para uma onda P precedida de QRS.
O BAV de terceiro grau ou um BAV total não é uma dissociação atroventricular, ou seja, o átrio tá de um jeito e o ventrículo de outro. Então não tem uma comunicação entre eles. Então uma hora você tem um mundo AP sozinho, que não está pressentindo QRS, uma hora você tem um mundo AP e um QRS, não tem uma disfunção entre eles não estão se comunicando. E a conduta. Então, na constatação quando você olha o eletro e vê uma frequência cardíaca menor que 60, vai avaliar se o paciente está estável ou não, hemodinamicamente. Então, se o paciente está estável, vai monitorizar ele, ofertar oxigênio, ver os sinais vitais e vai tentar identificar a causa dessa bradicardia. É uma bradicardia sinusal? É uma bradicardia por excesso de beta-bloqueador? O que é? E se o paciente estiver instável hemodinamicamente, aí a gente vai ter que agir mais rapidamente. Então, aqui por esse fluxo, atropina, se ineficaz, passagem de marca-passo, se ineficaz, pode ser feita adrenalina, dopamina, ineficaz, marca-passo transvenoso. Então, a atropina é de 0 a 0,5 a 1 miligrama, cada 3 a 5 minutos, sendo a dose máxima dela 3 miligramas. Cautela na utilização dela nos seguintes achados. Se for uma síndrome coronariana aguda, pode aumentar a frequência cardíaca e piorar a isquemia. Pacientes em pós-transplante cardíaco devido à ausência de inervação vagal. Em pacientes com um BAV de segundo grau MOPS 2 ou BAVT, com ritmo de escape e QRS alargada, a atropina pode aumentar o grau de bloqueio. Geralmente, pacientes com BAV MOPS 2 e BAVT sintomáticos, a prioridade é a colocação do marca-passo transcutâneo. Mas enquanto você providencia, arruma as coisas para passar o marca-passo, já pode fazer a atropina, que é mais rápido. O marca-passo é um dispositivo utilizado para estimular o coração. É um gerador de energia que vai enviar pulsos através dos seus cabos, eletrodos, que vai estimular o miocárdio a se contrair e perante a deflagração da despolarização. Ele pode ser utilizado, ele é endocárdico, transvenoso, introduzido por acesso central e posicionado lá no VD, por epicárdico, né, um dos tipos dele, implantado diretamente no músculo cardíaco, geralmente a gente vê isso em pós-op de cirurgia cardíaca, e o transtorácico, utilizado os eletrodos sob a superfície corporal. Então, o marca-passo transvenoso está lá dentro do VD e o epicárdico é colocado intra-cirurgia cardíaca, intra-op. As indicações. Então, para que você vai colocar um marca-passo? Em bradiarritmia associada à instabilidade hemodinâmica, ele pode ser implantado de forma temporária definitiva. O temporário, esse eletrodo vai estar conectado a um gerador fora do corpo e o definitivo vai estar dentro, o gerador do marca-passo vai estar dentro do tecido subcutâneo. Quando houver falhas no marca-passo, na leitura do marca-passo, pode estar relacionado tanto ao aumento da estimulação, à disfunção do próprio eletrodo, ou ele pode estar programado de forma irregular. Bateria pode uma disfunção também dele, como uma bateria fraca. As contraindicações relativas ao uso do marca-passo. Então, dificuldade de acesso, se for no caso transvenoso, deformidades anatômicas, risco de pneumotórios, pela própria punção, se for o caso de um marca-passo transvenoso, precisa fazer um central. Ele tem 2 componentes básicos, o gerador de pulso, que dentro dele é a fonte de energia, uma bateria de iodeto de lítio, tem multiplicadores de voltagem, amplificadores, microcircuitos, receptores de radiofrequência. E o cabo do eletrodo, ele pode ser unipolar, quando o cabo vai até o eletrodo que estimula, pode ser dentro ou fora do corpo, e bipolar são quando 2 fios que atingem os eletrodos estimuladores. Geralmente o bipolar está no marca-passo transvenoso. Então, o marca-passo transcutâneo é uma rápida instalação, os eletrodos são autocolantes e se conectam ao gerador de energia. Passo a passo seria uma antisepsia, tricotomia do local,
paciente pode precisar, a maioria precisa de sedação ou analgesia. O eletrodo negativo, que seria o ânodo, é colocado no ápice cardíaco, e o eletrodo positivo localizado na região infraescapular direita, esquerda ou na região paraesternal direita. Como que você faz o controle dele? Então, você coloca ele numa frequência de disparo de 70 a 80 batimentos por minuto, uma energia de disparo de 30 a 200 mA. Inicia com energias menores e vai aumentando até começar a gerar a disparo da despolarização com o QRS. Pode ser programado no modo de demanda, dispara estímulos sempre que a frequência cardíaca do paciente fica menor do que a programada, e no modo fixo ou assincrônico, que ele vai disparar independente do ritmo do paciente. É assim que ele é. Quais são as vantagens? Ele é mais fácil e mais disponível de ser colocado e não precisa de muito treinamento para ele ser autocolante, não precisa de uma intervenção invasiva. E as desvantagens: é bem desconfortável para o paciente, pode ter dor, por isso a necessidade de sedação e analgesia, e ele pode diminuir a sua eficácia em algumas horas. O marca-passo transvenoso, ele é melhor tolerado pelo paciente, consiste num cabo de 3 a 6 de diâmetro. Ele deve ser inserido por um acesso venoso central até o endocárdio do VD. A sua estimulação pode ser uni ou bipolar. Geralmente opta-se pela subclávia direita ou jugular interna direita. Consiste num cabo de eletrodo conectado a um gerador de pulso que fica dentro, que varia de 1 a milissegundos e com corrente de 0,1 a 20 mA. Ele pode ser ajustado para reconhecer a atividade elétrica do paciente no modo sincronizado ou não. Como que ele fica como que você visualiza o eletro do paciente com o marca-passo? Então, tem a espícula do marca-passo, que é essa deflexão vertical pontiaguda. Ela pode durar até 2 milissegundos e ela ocorre após a estimulação artificial feita pelo marca-passo. Também o complexo QRS ele fica no padrão de bloqueio de ramo direito com o QRS alargado. O raio-x vai mostrar a posição correta do eletrodo no VD, então ele pode ser unicameral, ele tem uma unipolar, quer dizer, ele tem uma câmera só, você vai ver ele um eletrodo apenas, um fio, ou ele pode ter 2, você vai ter um estimulando cada câmara. As vantagens: ele é mais confortável, não causador enquanto gera disparos, diferente do transcutâneo, e pode durar até 15 dias. A desvantagens: precisa de um central, e aí tem os riscos associados tanto à punção quanto à inserção do próprio marca-passo. Os modos de como que ele é feita a programação dele. Então, a estimulação dele é feita padronizado em 5 letras. Então, a primeira letra é a câmera que vai ser estimulada, então, nenhuma, átrio, ventrículos, 2. A segunda letra, a câmera que vai ser sentida a deflagração do impulso. Então, vai ser nenhuma, átrio, ventrículos, 2. E a terceira letra, a resposta à sensibilidade, nenhuma, tem, inibido, ou vai ter os 2. E a quarta e quinta letra geralmente não é muito utilizada, que seria a resposta ao sensor de frequência cardíaca e a estimulação. Num marca-passo provisório, o mais importante são as 3 primeiras letras, a quarta e quinta não são muito utilizadas. Então, a câmera estimulada seria o estímulo no endocárdio do ventrículo direito, é conduzido até o VE. Essa ativação não envolve o sistema de His-Purkinje, então o eletro apresenta um QRS com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, seguindo pela espícula. Essa espícula vai variar a sua amplitude conforme a estimulação. Unipolar gera espículas grandes e bipolar espículas pequenas. Então, o unipolar ele vai voltar o estímulo, e o bipolar vai estimular ali embaixo, no VD. A câmera que vai ser sentida, então, o marca-passo pode reconhecer a atividade do coração e gerar uma resposta que pode ser inibitória ou não.
quando a resposta é inibitória, o estímulo sentido inibe a próxima descarga até o intervalo RR correspondente à frequência cardíaca programada. A resposta deflagrada, o evento sentido, ele desencadeia um outro estímulo pelo eletrodo. E a resposta à sensibilidade, por exemplo, se tem ventrículo inibe, então estimula e sensibilidade apenas o ventrículo. VO, então estimula o ventrículo, não sente átrio nem ventrículo, não é inibido nem deflagrado para nada. Esse é o módulo assíncrono, ou seja, o marca-passo vai funcionar, vai estimular sem a associação do esperar a frequência cardíaca do paciente. DDD, então estimula o átrio e o ventrículo, sente átrio e ventrículo, o estímulo é deflagrado no ventrículo quando ele sente o átrio e se inibe nas duas câmeras quando sente o átrio e o ventrículo, que é o marca-passo fisiológico. DDD-R, tem um D a mais aqui, estimula átrio e ventrículo, sente átrio e ventrículo, é deflagrado no ventrículo quando sente o átrio e inibe quando sente o ventrículo. Tem frequência cardíaca adaptativa, então tem um sensor que ele aumenta a frequência cardíaca com o aumento da temperatura e de exercício físico. Se nenhum deles é suficiente, ao uso do marca-passo, no marca-passo transcutâneo, a gente pode fazer uso da epinefrina e da dopamina. A epinefrina em persistência de brade sintomática ou sem resposta à atropina ou ao marca-passo transcutâneo. A dopamina pode ser acrescentada à epinefrina ou administrada sozinha. Ela é mais indicada quando se tem uma overdose por beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. Essas são as que eu usei. Condutas do paciente grave, um manual de intensiva e esse manual que é do Einstein.